Há dois textos no Velho Testamento que eu acho que são os dois não textos, livros que eu mais estudei durante os 15 anos que eu estudei a Bíblia na minha formação pastoral. Hoje nós vamos meditar rapidamente em um deles, o livro de Neemias, por duas razões. Primeiro, porque nós estamos aprendendo tanto sobre o Velho Testamento essa semana, os irmãos que estão aqui, eu acho que está abrindo a mente de vocês para compreender tanto. Segundo, na verdade, três razões. Segundo, pela paixão que eu tenho por esse texto e o quanto eu acho que ele é contemporâneo, principalmente para nós brasileiros exilados na América do Norte, não arrancados por força como foram os nossos irmãos por questão do cativeiro babilônico, não levados por um monarca, um imperador, um rei chamado Nabucodonosor, que na verdade não foi ele. Quando você lê Jeremias, que também está no mesmo período do exílio, capítulo 29, começando do versículo 7 em diante, quando Deus diz para ele: orai pela paz da cidade para onde eu vos desterrei. O exílio aconteceu pela mão de Nabucodonosor, que nada mais foi do que um emissário da vontade de Deus. Deus é o Senhor da nossa história, e é Ele que se move das formas incompreensíveis a nós, mas totalmente debaixo do controle da sua mão. Então você não está aqui só pelo acaso e por aquilo que você decidiu um dia. Deus é o autor da sua história, Deus é o autor da minha história. Então esse livro também por isso. E terceiro, por essa razão. Eu acho que se você conseguir olhar para esse texto para além das palavras e do contexto histórico, e deixar o Espírito de Deus fazer uma viagem com você para a sua própria história aqui, você se verá nesse texto. Eu oro bastante pelo que Deus quer que eu fale na igreja. Eu não escrevo sermão por dizer, eu já estudei muito, eu vou escrever. Não, eu pergunto porque Deus sabe quem vai estar aqui. Eu conheço muitos de vocês há mais de uma década, estão comigo aqui há 15, 16 anos. Fácil eu escrever algo que eu acho que vai servir na vida da minha irmã, com quem eu convivo há tantos anos, conheço a família, conheço as alegrias, mas também as tristezas. Mas não, eu pergunto, falo, Senhor, me dá uma palavra para alguém que vai estar lá. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com irmãos, de modo que eles sejam edificados, eles sejam desafiados, eles sejam encontrados pelo Senhor e salvos, se necessário for, e eles sejam desafiados a se tornar pessoas mais parecidas com Jesus. E eu estava ainda na viagem, que eu e a Ana fizemos para Londres, e no avião, pensando, Deus falou comigo sobre esse texto. E eu queria repartir isso com vocês nessa manhã. Vamos lá, versículo 1 do capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. Apenas uma contextualização de quem nós estamos ouvindo, uma genealogia para você poder compreender. Esse primeiro versículo é interessante, porque baseado no mês que é o mês de Kislev, ou Kisleu, no ano 20º, nós temos uma ideia, não somente de quem é o personagem que transfere a mensagem, como o local e a época, para nós entendermos quem eram os governantes, onde é que estava o povo, enfim. Estando eu em Suzã, a fortaleza, veio Anani, um dos meus irmãos, e alguns outros de Judá, lembrando a vocês que o povo estava no cativeiro babilônico. Então alguns escaparam da levada para o cativeiro. É como se você pensasse nos seus amigos que ficaram no Brasil, na sua família, e de repente, como alguém aqui da nossa igreja me ligou semana passada e disse, pastor, emoção demais, estou indo ver alguém da minha família que tinha 14 anos que eu não via. Ou como um outro irmão nosso que foi ao aeroporto buscar sua mãe depois de 18 anos sem ver a mãe. Aí eu fico imaginando quais são as perguntas, o que vai acontecer, né? E aí vai perguntar pelos parentes, e vai perguntar o que está acontecendo. É isso. Veio Anani e eu perguntei, o que aconteceu com os nossos irmãos, com aqueles que não foram trancafiados e levados para o cativeiro? Onde é que eles estão? E o versículo diz, o que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Essa frase tem uma importância muito grande. Porque o conceito judaico, nós vamos ver daqui a pouco, se o tempo permitir, é do rito, do local. O tabernáculo foi feito para que o povo tivesse uma identificação com Deus e um local de adoração. Porque essa ideia da transcendência de Deus não era uma ideia abraçada pelos judeus.
E é daí nós vemos a construção de tantos templos, e agora no cristianismo, as pessoas transferem a mesma ideia. As pessoas dizem assim: eu vou lá na igreja que você é pastor. A igreja que eu sou pastor é você. Eu sou a igreja de Jesus, você é a igreja de Jesus, esse prédio habita a igreja de Cristo nessa cidade, parte dela. Outros estão ali no outro lado, outros estão aqui atrás, mas esse prédio é apenas um invólucro para que juntos aqui a gente possa celebrar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, entendem? Então não é igreja, não é prédio. Como que o Criador do universo, aliás a Bíblia diz, o Deus Criador dos céus e da terra, não pode ser contido em construções humanas. Ele não pode ser cerceado por essas paredes, cercado por esse ambiente. Ele está muito além disso. Mas nessa época, a adoração tinha a ver com o local, e o local tinha a ver para os judeus com Jerusalém. Eles disseram então: olha, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está fendido e suas portas queimadas a fogo. A cidade não tem proteção, a cidade está vulnerável. As coisas que nos protegiam foram abaladas, nós perdemos a identidade. Qualquer um agora entra na nossa cidade, qualquer inimigo tem a possibilidade de penetrar o lugar que antes não só era sagrado, mas como era também o símbolo da nossa proteção. A calamidade, o caos existencial. Hoje, logo depois do primeiro culto, eu fui abraçar uma senhora que veio pela primeira vez, e ela estava chorando muito aqui. Ela falou: o senhor ora comigo? Falei: claro. Por alguma coisa específica, se a senhora tiver liberdade de dizer. Ela falou assim: a minha vida está um caos. Parece que só essa palavra já retrata a lágrima que estava escorrendo do olho, né? A mão que estava fria, coração que de certo está acelerado, batendo rápido. É isso aqui, tá uma anarquia existencial. Nós perdemos o direito de existir como povo. O muro está fendido, as portas estão queimadas. E sucedeu que eu, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Interessante que algumas pessoas acham que o sentar aqui é como vocês estão confortavelmente sentados aí. Essa palavra na língua hebraica, a expressão, sabe quando você recebe uma notícia que parece que as suas pernas fogem? Você ouve falar de alguma coisa que você perde as forças. Isso não é um sentar simplesmente como nós fazemos, é como se eu tivesse desfalecido, é como se tivesse sido entregue, é como se eu tivesse esmurecido, perdido as forças. É exatamente isso que Neemias sentiu. A notícia foi tão agressiva, saber a realidade do povo foi tão forte, a tristeza que invadiu meu coração foi tão grande, que eu perdi as forças, e que eu caí. Não é que eu me assentei assim, e ali houve um ambiente que o nosso tempo não vai dar para explorar, mas eu quero pelo menos lançar algumas coisas para vocês pensarem sobre isso, de choro, de lamento, por alguns dias, jejuando e orando perante o Senhor dos céus. Às vezes a nossa vida chega exatamente nesse ponto. Parece que o sol não nasce, parece que a noite não tem fim, parece que as lágrimas não acabam. É como se tivesse um reservatório contínuo e aberto no lar, no olho da nossa alma. A dor é grande. E ele está passando exatamente por isso. E sabe por que eu encontro tanta ressonância desse texto? Porque, primeiro, pelo fato de nós sermos imigrantes e entendermos muito bem a falta de pertencimento, às vezes, que assedia o nosso coração, a falta de não se achar. Não, eu me lembro várias vezes, anos atrás, que às vezes, conversando com algum morador dessa terra, e de uma forma agressiva, ele falava para mim: go back home. Ouvi isso várias vezes. Eu dizia: well, this is home for me. Mas o que ele queria dizer é que eu não pertencia. Não é porque a minha documentação não dizia que eu não era um morador dessa terra com direitos a estar. Vocês entendem? Aquela coisa do falta a liga. Mas não é só por isso. É porque se eu tivesse marcado, e infelizmente eu não fiz, quantas vezes eu ouvi uma pergunta das suas variadas formas, mas com a mesma intenção.
a seguinte pergunta: para que eu existo? Qual que é a razão da minha vida? O que é isso aqui? Esse palco da história humana, o que é isso? Ele se encerra quando baixarem as cortinas do período da minha vida? Quando se apagarem as luzes da minha existência? Acabou? Mas não é só acabou para a eternidade, porque embora vivo, muitas pessoas já estão mortas, porque elas vivem numa angústia existencial eterna, e elas vivem nessa angústia e muitas vezes buscam tentar satisfazer, tentar tapar esse buraco, tentar dar significação em todas as coisas que não são necessariamente ruins, algumas. Por isso que não tem quantidade de braços que você se entregue, que vai fazer com que você, ao deitar e fechar a porta da sua alma, onde só você olha no espelho, na presença de Deus, você vai sentir o mesmo vazio. Não importa que grau acadêmico você galgou, e nem que tanto de propriedades você juntou na vida, e não que isso seja ruim necessariamente, mas a busca de significação na vida, através dessas coisas, só protela, só empurra para lá um pouquinho o confronto que nós sempre teremos com essa pergunta. Porque Santo Agostinho disse muito bem: nós temos um buraco no coração que só Deus tem a medida de tapar. Só Deus. Só Deus, queridos. Nós podemos criar paliativos, mas tem um momento em que nós pensarmos na nossa existência, você vai dizer: está lá o buraco. Está lá o buraco. E é por isso que ele mesmo disse mais para frente: inquieta estará o meu coração, ó Deus, enquanto eu não descansar em ti somente, enquanto eu não entender que a razão da minha vida é o Senhor. A razão da minha vida não é coisas, lugares, pessoas, e eu incluo Deus, não. A razão da minha vida é Deus. Coisas, pessoas e lugares são agregadas na minha caminhada da vida que eu vivo com Deus, cumprindo o propósito para o qual eu fui criado. Qual é o propósito? O propósito é criar uma família de muitos filhos e de muitas filhas semelhantes a Jesus, para a honra e a glória de Deus Pai. Jesus veio ao mundo para me chamar e para te chamar para Ele. Não que estas coisas sejam necessariamente más, e algumas não são, mas é porque nós às vezes nos sentimos tão exilados da vida. E exilado não quer dizer, presta atenção, tem gente exilado de família dentro da família. Tem gente que está solitário com mulher e filhos, ou com marido e filhos ao seu redor. Tem gente que é exilado de relacionamento, convivendo com tantas pessoas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tem gente que está exilado da alegria de viver, sem necessariamente ter sido transplantado para uma terra onde você seja escravo. E isso é tão possível acontecer, que o livro dos Salmos, é preciso que você entenda uma coisa: a Bíblia como nós temos hoje, ela não foi feita desse jeito. Eu tenho uma Bíblia no meu escritório chamada Reese's Chronological Bible, onde o versículo, capítulo 1, versículo 2, não é Gênesis 1, 2, é um outro texto. Estudiosos gastaram anos estudando a Bíblia e colocando em ordem cronológica os acontecimentos e em ordem cronológica os escritos. Então, quando a nossa tendência é pensar o seguinte: se está em Salmos, deve ter acontecido antes de Provérbios, depois de Jó. Não, Jó está lá atrás, bem lá atrás. Então o salmo que está lá na frente, Neemias está aqui, tem salmos que estão sendo escritos durante esse período. Me dá atenção um minutinho para essa parte histórica, para você poder entender a mensagem. Eu creio, sem querer usar jargão evangélico nenhum, não é isso, mas pela motivação que Deus trouxe ao meu coração de conversarmos sobre isso, que tem gente fragmentada aqui nessa manhã. Fragmentado e que pode e precisa ser restaurado. O povo de Israel estava no exílio. A dor era tanta que eles se amiudaram. A tristeza e a saudade do local de origem eram tão fortes
que eles chegaram a dizer o seguinte: eu não vou fazer nada na terra estranha. Aí Deus vem através de um profeta, que está lá em Jeremias, veja, Neemias, lá em Jeremias, dizendo: olha, turma, time out. Vocês compram casa, quem quiser e puder. Vocês plantem uva nas casas de vocês e comam do fruto da uva aí. Vocês casem, deem seus filhos em casamento, contraiam casamentos, vivam aqui, porque esse negócio vai demorar 70 anos. É possível que você esteja exilado do propósito para o qual Deus te criou. E eu vou mostrar para vocês de uma forma, é um hino que eu vou mostrar, eu quero que vocês tenham certeza que vocês tiram aqui a primeira partezinha, tá bom? Okay? Que aqui é ao vivo assim, mas vocês sabem o que é. Eu tenho 52 anos de idade, levanta a mão para mim. A mulher nenhuma levanta a mão: ô dona, só já chegou lá, pronto, resolve a sua vida. Bobagem. Mas pronto, eu vou falar, quem tem 30 só vai levantar a mão? Bobagem é essa? Eu estou perguntando, sabe, porque os mais novos não vão se identificar com esse hino. E na final da década de 70, década de 80, quem era adolescente, como eu nasci em 65, então eu tinha 15 anos no início da década de 80, vai se lembrar muito bem desse hino. Ouçam o hino, e você apaga a luz aqui para mim mesmo, e aí eu volto aqui para a gente falar um pouquinho. Pois é, você estava na discoteca, viu, bonito? Estava na discoteca. Porque isso nunca foi hino de igreja. Você estava na discoteca. Gente, eu era crente e não sabia. Estava lá dançando, era crente e não sabia. O hino evangélico tocado na discoteca. Brincadeiras, porque é verdade. Isso é uma música da Bonnie M, que depois o Bob Marley também, quem gosta de reggae pode coisar. E sabe o que é? Na segunda parte, eles cantam assim, ó: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas de louvor a ti, ó Senhor Deus meu. E nós lá na discoteca dançando. Hã? Não, eu estava olhando os comentários da internet e uma irmã falando assim, que hino é esse? Que grupo que canta esse hino? Irmãos, vocês repararam a letra? Põe o Salmo 137 para mim aí agora, os primeiros versículos também dele, só para a gente poder ler juntos. Essa música, olha lá: junto aos rios da Babilônia, nós nos assentávamos, está olhando para o texto? Nós nos assentávamos e chorávamos de saudades de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo... Põe o próximo, por gentileza. Cante-nos. Ou como poderíamos... Não, tem um antes, tem não? Ah, está lá embaixo. Então deixa eu ler lá para vocês. Cantem para nós uma das canções de Sião. Agora o próximo. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? É possível, queridos, que o exílio nosso nos transforme em pessoas tão secas, tão áridas, tão petrificadas, que a gente perca de vista a razão para a qual nós fomos criados. E como teólogo, eu toda a vida estudei a teologia reformada.
E a teologia reformada tem uma apresentação dos seus conceitos em 3 documentos históricos que foram escritos lá na abadia de Westminster entre 1643 e 1649. Um é a Confissão de Fé de Westminster, porque era na abadia de Westminster em Londres. O outro era o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. O Breve Catecismo tem 107 perguntas. A pergunta número 1 do Breve Catecismo é: qual é o fim principal do homem? Qual é a razão do homem existir? Sabe qual é a resposta? Honrar e glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. O que Deus quer para você é que você aprenda a ter comunhão com Ele. E que essa comunhão venha dar significado à sua existência. Eu sei que vão ter alguns defensores dos direitos humanos que vão dizer: mas e para eu ser feliz? A razão de eu existir não é para eu ser feliz? Não é para eu fazer os outros felizes? Isso é nobre, eu estou vivendo para fazer os outros felizes? Não, você pode viver para fazer quem você quiser feliz, mas essa não é a razão para a qual você foi criado. Você foi criado para que você possa honrar e glorificar a Deus em todos os seus atos, e neste processo, viver uma vida de plenitude com Ele, que é o que diz o catecismo, o Breve Catecismo, gozá-lo para sempre. São coisas que Deus acrescentam na nossa história. E é por isso que lá em Romanos, capítulo de número 12, a Bíblia diz que, capítulo 11, por Ele e para Ele são todas as coisas, e a Ele, pois, a honra, a glória eternamente. Amém. Eu queria meditar com vocês, para a gente fechar aqui a nossa compreensão desse texto, em 3 vertentes que eu acho que aquele choro de Neemias estava apontando, que talvez seja o choro seu. Quem aqui nessa manhã perdeu, exilou-se da família, dos amigos, da compreensão da razão da sua vida? Quem sabe esse seja o choro e essas sejam as coisas que você precisa restaurar na sua vida. 3. Quando ele diz: eu me assentei, chorei e perguntei sobre Jerusalém, sobre os que lá estavam. O que Neemias estava apontando? O desejo de viver novamente em comunidade. Nós fomos feitos para viver como povo de Deus. Nós fomos criados para ter família e ter relacionamento. Irmãos, esse prédio é maravilhoso, os mecanismos que nós usamos aqui, eu acho que eles são fantásticos. Louvado seja Deus por todos que trabalham e preparam isso. Mas a finalidade única desse encontro é criar relacionamentos. A finalidade única de tudo que nós fazemos nessa comunidade é promover relacionamentos. Relacionamentos com Deus que se desdobrem na forma em que eu trato a minha esposa, na forma em que eu amo os meus filhos, na forma em que eu me relaciono com os meus amigos, na forma que eu celebro a vida nas minhas atividades recreativas, na forma que eu vejo a sociedade onde Deus me inseriu. Tudo é a necessidade que nós temos de viver em comunidade. A face de Cristo não é expressa no púlpito dessa igreja, a face de Cristo é expressa na forma com que os filhos de Deus se relacionam. Então, na nossa casa tem cara de Jesus, porque as coisas são tratadas de acordo com os conceitos do reino. Pode ser que a nossa igreja não tenha a cara de Cristo, pode ser que nós tenhamos culto, lotados, pode ser que a gente alcance centenas de pessoas, milhares de pessoas, pela internet, pode ser que a gente tenha todos os ministérios funcionando redondinho, mas não tenha cara de Cristo. Porque a proposta do Evangelho é criar relacionamentos onde o caráter de Cristo seja percebido em cada um de nós. A expressão dos nossos relacionamentos revela a face de Jesus. Neemias está dizendo: eu preciso voltar para casa. Eu preciso ter família, eu preciso ter gente, eu preciso ter povo para eu me relacionar. Segunda coisa que eu percebo nesse choro dele, que eu acho que alimenta a sua alma, é quando ele pergunta por Jerusalém. Reedificar a cidade santa. Ainda que a compreensão que nós temos hoje não é uma compreensão de um Deus localizado que precisa de um prédio para ele se manifestar, muito pelo contrário, era a de Neemias. O que ele está dizendo? Eu preciso voltar a celebrar com os meus irmãos a vida de Cristo. Você precisa de comunidade a nível familiar, você precisa de comunidade relacional, mas você precisa de comunidade para você expressar sua fé. Hoje nós temos uma ideia aí fora
de que esse ajuntamento, ele é apenas um entrar e sair de pessoas. As igrejas que são mais procuradas hoje, são aquelas igrejas que não têm uma membresia, as pessoas não têm que manifestar nenhum desejo de pertencer. Não, eu quero ir, ouvir, pensar o que eu gosto, sair como um estranho. Isso pode ser um show bem elaborado, isso pode ser uma apresentação muito bacana, mas isso não é criar comunidades do reino. Quando Neemias diz a cidade santa, ele está dizendo o seguinte: o templo, o local é onde eu vou expressar a minha fé juntamente com os meus irmãos. Não que nós tenhamos que vir para esse templo, mas você precisa de uma comunidade para você manifestar a vida de Cristo que está em você. Você precisa de um pequeno grupo para você cuidar e ser cuidado. Você precisa de uma comunidade, uma igreja, para você pertencer junto com aqueles irmãos a um projeto que nenhum de nós pode realizar isoladamente, que nenhum de nós tem os recursos para fazer sozinho. Então nós nos juntamos como um povo para, na celebração da vida de Cristo em nós, nós transferirmos para outros as benesses dessa relação. Você entende o que eu estou dizendo, querido? Neemias está chorando pela cidade. E por último, é o que eu chamo da volta ao próprio Deus. Porque quando você lê os 8 primeiros capítulos de Neemias, apesar de todas as lutas que eles enfrentaram, quando chega no 8º capítulo diz assim: então Neemias chamou Esdras, o sumo sacerdote, vai dando o nome das pessoas, e foi construído um púlpito de madeira para aquela finalidade. Então chamou-se todo o povo, abriram os livros da lei, e o livro foi lido da hora que o sol nasce até, eles foram até quase o meio-dia, mas diz o texto que à medida que o texto era lido e explicado, as pessoas choravam a tal ponto que eles tiveram que interferir e dizer: parem! Hoje não é dia de pranto, não é dia de tristeza, é dia de alegria, de restauração. A finalidade da volta de Neemias não era construir cidade, não era botar porta nova no muro, era voltar para Deus, porque para eles tinha ideia geográfica. E eu quero encerrar minha fala com vocês nessa manhã, nesse ponto que Deus aqueceu o meu coração. Irmãos, eu acho que nós estamos com uma igreja, às vezes cheias de pessoas, que precisam voltar para Deus. Voltar para Deus para que esse buraco que Santo Agostinho descreveu como só Deus tem na medida possa ser tapado. Para que você possa ter o prazer de usufruir e gozar das coisas que Deus te permitiu alcançar, mas sabendo que a significação da vida não está nelas, está em Deus, é encontrar sentido nele. E a partir de encontrar esse sentido, distribuir esse sentido às outras pessoas. Eu, fazendo fisioterapia para minha coluna, fui num banheiro lá no lugar, e tinha uma frase. Aliás, eu estou colecionando frases de porta de banheiro. Falando sério para vocês. Eu achei já umas fantásticas. Porque tem uns povo que escreve besteira, e tem uns que resolvem ser filósofo. É um momento de manifestação dos seus dotes filosóficos. Mas estava escrito lá assim: the meaning of life is to find your gift. Me entenderam? O significado da vida é encontrar o seu dom. The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away. Qual é que eu fico no banheiro lá? Só num momento zen. O significado da vida é descobrir o meu dom. A razão de eu viver é de dá-lo, distribuí-lo. O amor de Deus foi demonstrado a você e a mim de tantas maneiras. Mas que pena que nós temos nas igrejas tanta gente exilada. Perdeu as forças. Arriou na caminhada da vida. Chora, lamenta, pranteia. Desejo da sua alma por essas 3 coisas, querido. Você precisa de comunidade. Tem casal que é solitário, porque não aprenderam a viver em comunidade. Comunidade não é sexo, comunidade não é repartir o mesmo teto. Comunidade é vida compartilhada. Tem muito membro de igreja que nunca viveu em comunidade, porque a sua vida está num apêndice existencial.
você precisa restaurar a sua celebração a Deus com seus irmãos. Nós fomos feitos para servir. Você precisa se dar. Você precisa se envolver. Você precisa amar e ser amado. Você precisa abraçar e se deixar ser abraçado. Mas você precisa voltar para Deus. Que não pode não ter absolutamente nada com voltar para a igreja. Depois do primeiro culto, uma pessoa me procurou e falou: pastor, hoje eu voltei para a igreja. Eu falei: não volta não. Ela falou: como assim? Eu falei: volta para Deus primeiro, porque você só voltar para a igreja. Antes de voltar para Deus, daqui um dia nós perdemos a senhora de novo. Isso é só não ficar aqui e ficar pior do que está. Porque o segundo estágio é pior do que o primeiro. Você precisa de Deus. E eu não quero encerrar esse culto sem fazer 2 apelos a vocês. Eu queria, em nome de Jesus, pedir a você agora que você tivesse um momento de oração. Rápido, curva a sua cabeça, feche seus olhos, faça uma pergunta para você. Eu já encontrei o significado da minha vida? Faz essa pergunta e não se precipite em responder não, querido. Deixa o Espírito de Deus falar no seu coração aí a resposta. Eu queria pedir que todos vocês ficassem de olhos fechados. Só eu vou ficar com os meus olhos abertos, porque eu queria orar com algumas pessoas. E eu queria orar especificamente por esse voltar para Deus. Talvez nós temos aqui pessoas que pela primeira vez estão ouvindo o Evangelho. Não sei. Ou talvez já ouviram tantas vezes, mas hoje deu um clique, Deus falou com você. E no seu coração você está dizendo: Senhor, eu quero marcar esse dia na minha caminhada com o Senhor. Nós chamamos isso de entregar a sua vida a Jesus. Na verdade é um passo que você dá, que serão seguidos de tantos outros. Se tem alguém assim aqui, você dá um sinal com a mão, só um sinalzinho com a mão, só eu que quero ver para orar com vocês. Amém, amém, coisa boa, louvado seja Deus pela vida de vocês. Isso, pode baixar a mão, só rapidinho, só para eu ver e saber com quem eu estou orando. Amém, querido, Deus te abençoe. Amém, que bom, louvado seja Deus. Amém, filha, louvado seja Deus pela sua vida. Amém, amém. Agora eu quero fazer um outro apelo para aqueles que já levantaram a mão assim um dia, mas estão exilados e precisam reedificar essas 3 coisas e voltar para Deus no sentido da relação, da caminhada. Você dá um sinal com a sua mão para mim, só, oh, que coisa boa, louvado seja Deus pela vida de vocês. Neemias enfrentou oposições de irmãos dele, de pessoas que tinham inveja, do próprio Satanás disfarçado em diversas propostas que lhe foram feitas. Você que levantou sua mão vai enfrentar diversos desafios. Mas eu oro agora, Senhor, e eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida desses que manifestaram o desejo de caminhar contigo pela primeira vez. Oh Deus, acolhe essas pessoas, Senhor. Espírito de Deus, vem sobre cada um deles, Pai, aquele abraço, que não é o abraço que certifica só da salvação eterna, de um inferno que nós criamos lá na frente, mas é que salva do inferno existencial que é desprovido de qualquer significado de existir. Salva agora, Senhor, que eles se sintam tão amados, que a vida deles passe a ter uma outra significação, Senhor. Em nome de Jesus, que essa semente encontre solo fértil para ela crescer e para ela se frutificar, para ela germinar, Senhor. Senhor, eu quero pedir que o Senhor dê a eles um bom lugar, para que eles sejam família, que eles encontrem uma comunidade que se torne a família que eles tanto precisam como comunidade do reino. Eu oro para que a casa deles seja
um lugar de comunhão e não de habitação, Senhor. Eu oro para que o casamento deles seja almas que são interligadas muito mais do que corpos que se encontram, Senhor. Senhor, eu quero orar por aqueles que levantaram a mão agora e disseram: Senhor, eu preciso restaurar minha caminhada com o Senhor. O exílio da vida, o exílio promovido pelas feridas, o exílio promovido pelas dores, pelas decepções, pelas traições, foram me afastando do Senhor a ponto de eu não encontrar mais vontade de cantar louvores em terra estranha. Senhor, ajuda-os a entender que eles podem abrir as suas bocas e a plenos pulmões celebrar o nome do Senhor. Devolve, Senhor, restaura a nossa sorte, assim como o Senhor restaura os rios, a corrente dos rios que durante a seca parece que desaparecem, Senhor. Que haja no coração de cada um deles que levantou a mão, Senhor, esse bálsamo que é derramado. Restaura a nossa sorte, Senhor, restaura a vida da nossa igreja. Nós oramos no nome de Jesus, e os filhos de Deus aqui podem dizer amém, amém. Querido,